Antes eu queria dar um presente ao irmão Marcelo. Oh, obrigado. Não, irmão Paulito. Amém. Amém. Se não me esqueça, esse pastor. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 6. Hoje pela manhã nós fomos até o 3. E hoje nós vamos pensar um pouco dos versículos 4 ao 10, agora à noite. E o título da nossa mensagem é justamente o servo e o serviço. Hoje de manhã nós falamos um pouco sobre esse tema também. E o título da nossa mensagem de hoje pela manhã foi o melhor serviço do mundo. Servir a Cristo é o melhor serviço do mundo. Não sabem o que estão perdendo aquelas pessoas que não têm um ministério na igreja. Não sabem o que estão perdendo aquelas pessoas que de alguma forma não estão contribuindo para o avanço do Evangelho e para a edificação do corpo de Cristo. Falamos isso pela manhã e vamos continuar falando sobre isso à noite. E o título é o servo e o serviço. Antes da gente ler aqui o texto ao qual nós vamos estudar essa noite, eu queria convidar os irmãos a, nas próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, entendermos a realidade do serviço cristão. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículo 2. As palavras do próprio Senhor Jesus. Não podemos criar expectativas falsas, irmãos. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele vai nos falar algo que Ele também diz no Evangelho de Mateus. E aqui também nos é dito, versículo 2, e ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Você entendeu? A seara é grande. Quantos bairros você acha que tem em Salvador? Quantos bairros você acha que conhecem o verdadeiro Evangelho? Aqui, por exemplo, nós temos um irmão que mora em Itapuã. Você já viu alguma igreja do verdadeiro Evangelho lá? Não. Irmão César, lá em Cajazeiras, viu alguma igreja do verdadeiro Evangelho lá? Não. Também não. Então, a irmã mora aqui na Vitória, já viu alguma igreja do verdadeiro Evangelho ali para aquela região ali? Nem tem, né? Da evangélica ali perto. Nem do falso, nem do verdadeiro. O irmão Camon lá em Corte de Farias, 300 igrejas, tem alguma? Do verdadeiro Evangelho? Tem a da segunda-feira de noite, né? Isso aí. O irmão Edeval, lá no Tororó, tem alguma ali perto? Ali tem não? Perto ali do fórum? Nenhuma? É, né? O irmão Leão, lá em São Marcos, alguma, seu irmão Leão? Nenhuma. Percebeu o tamanho? A seara é grande. E às vezes a gente fica achando que o nosso grande trabalho, e eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, às vezes a gente fica achando que o nosso grande trabalho é vir à igreja. Não, irmão, vir à igreja é como um carro vai ao posto de gasolina, encher o tanque. Mas você vai encher o tanque para quê? Para que você quer encher o tanque? Se você não está usando nada, não está sendo usado por Deus. Então aqui o Senhor Jesus, Ele vai falar isso. Ele vai falar esse versículo justamente na passagem em que Ele concede uma missão aos 70 discípulos. E eu vou fazer agora a leitura a partir do versículo 1 aqui de Mateus 10, de Lucas 10. Depois disto, depois de que, irmãos? Perdoe. Depois de que? Versículo 57 do capítulo 9 de Lucas 57. Depois disso, depois de que? Indo eles a caminho afora, Lucas 9,57. Indo eles caminho afora, alguém lhes disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ó, às vezes a pessoa vai pela emoção, diz: rapaz, eu quero ser igual o irmão Marcelo. O irmão Marcelo depois começou a seguir a Cristo, rapaz, ele mudou, está mais tranquilo, está sereno. Eu quero ser assim, eu quero ser igual ao irmão Calmon. Até o cabelo dele está crescendo depois que ele ficou firme em Cristo Jesus. Está mais forte, mais bonito. Eu quero seguir esse Jesus. Olha o cabelo de Edeval, como está bonito, sedoso.
E a pessoa quer seguir Jesus pela emoção. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Aí a pessoa então repensa: rapaz, o negócio é mais embaixo. O Senhor Jesus está dizendo aqui: olha, você está querendo me seguir, mas eu quero que você saiba que tipo de caminho eu estou lhe apresentando. É um caminho de renúncia, aonde muitas vezes não teremos morada certa. Aí a pessoa já pensa duas vezes. Ah, mas eu pensei que tinha carteira assinada, 13º, não vai ter não. Outro, versículo 59, disse Jesus, a outro disse Jesus: segue-me. Aqui esse foi Jesus que chamou. Segue-me, vamos lá. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Ó, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Não adianta você esperar enterrar o seu pai. Você tem que pregar o evangelho ao povo que está morto, para que eles sejam regenerados, vivificados. Prega o reino de Deus. Isso é muito mais urgente. Outro disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos da minha casa. Já pensou? Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ó, Jesus disse: ó, se você está dizendo que quer me seguir, nem começou e já está querendo voltar para casa, você nem começou e já está querendo voltar para se despedir? Não, ou você está focado no evangelho, ou você não está apto. E é justamente depois disto, versículo 1 do capítulo 10, o Senhor designou outros 70. Então, diante desse cenário, o Senhor chamou 70 que estavam dispostos a segui-lo, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade. Eles iam anunciando a sua chegada. É como o irmão José. Ele vai juntamente com alguns irmãos que a gente vai separar. Mateus é um deles, né? E ele vai anunciando lá, preparando determinados bairros para a gente chegar e pregar o evangelho naquele lugar. E Jesus então mandou de 2 em 2. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande. O que é uma seara? É a colheita, é o campo que vai ser colhido. Você olha para aquele campo enorme para ser colhido, e você diz: e aí, tem quantos aí para labuta? Rapaz, tem uns 2. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Então a gente ora para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Nós não podemos produzi-los. Eu não posso chegar para vocês como determinados pastores: eu vou fazer uma escola de obreiro. E aí eu vou pegar 4, 5 pessoas e dizer: eu vou lhe ensinar a ser um obreiro e vou mandar você para tal e tal lugar. Eu não posso fazer isso. Quem produz esse desejo de servir a Cristo é o próprio Deus. Pastor, eu quero servir a Deus. Amém, irmão? Então vamos lá. No final do culto, eu vou pedir que o irmão José passe uma lista daqueles que querem servir a Deus, dos que estão aqui. Fique tranquilo, se você ainda não tem esse chamado, não precisa dar o seu nome. Nós estamos em vista de fazer algumas obras de evangelismo, e as pessoas que tiverem esse nome serão chamadas para estarem conosco. Não somente aqui, de fazer a mesma coisa lá na boca do rio. E aqui o Senhor Jesus disse: rogai, rogai, peça.
E é nesse contexto, irmãos, que agora voltamos para 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4, que o apóstolo Paulo está aqui fazendo a sua defesa das falsas acusações que se multiplicavam contra ele na cidade de Corinto. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. A primeira coisa, irmãos, que a gente tem que ter em mente é justamente a nossa própria vida, o nosso testemunho. O que a gente falou essa semana, né? Mais propriamente, o irmão Marcelo disse, como a gente pregou hoje pela manhã, o que nós falamos a respeito daqueles que durante esse período de pandemia retrocederam na fé. Então o que a gente fala, irmãos, é a questão do testemunho. Então o que Paulo está dizendo aqui, eu vou traduzir numa linguagem muito simples. Se todo mundo na igreja fosse como você, como a igreja seria? Se todo mundo na igreja tivesse o compromisso que você tem, orasse como você ora, lesse a Bíblia como você lê e servisse a Cristo como você serve, como a igreja seria? Talvez para alguns irmãos essa realidade, a igreja já estaria fechada. Então Paulo diz, nós recomendamos-nos a nós mesmos. Ele vai dar um conselho a um servo de Deus, a um pastor jovem, e ele diz, toma conta de ti mesmo e da doutrina. Perceba que ele coloca o testemunho cristão antes mesmo da doutrina cristã, porque você pode ter a doutrina correta e a vida errada, mas dificilmente você vai ter uma vida correta e a doutrina errada, porque a vida correta só é possível pela doutrina correta. Porque como você vai saber viver corretamente se você não tiver a doutrina correta? Mas você pode ter a doutrina correta e não segui-la, como Judas. Então Paulo diz, nós recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. E a ideia de ministro aqui é a ideia de servo. Não tem nenhuma pompa, nenhum luxo, de maneira nenhuma. Aqui o apóstolo Paulo está falando que ele era um servo de Deus, ele era um escravo de Cristo. Ele estava na igreja para servir e não para ser servido. Ele estava na igreja para apontar para Cristo e não para apontar para si mesmo. Quando ele fazia isso, ele só fazia porque o próprio Cristo assim o direcionava, para que a mensagem não entrasse em descrédito por conta das falsas acusações que se faziam contra o mensageiro. Então ele diz, as características de um obreiro, e eu falei hoje, o título da nossa mensagem é o servo e o serviço. As características do servo de Deus, a palavra ministros aqui, irmãos, muitas vezes é a tradução da palavra doulos, e algumas vezes é a tradução de uma palavra ainda mais forte, Rui Pereta. Rui Pereta era um escravo que não era condenado simplesmente à morte, porque isso para ele seria um prêmio. Era um escravo que ele era condenado a morrer remando nas galés dos navios romanos. Esse é o nome Rui Pereta. Eu não sei se vocês já viram aquele filme Ben-Hur. Então, quando alguém cometia determinados delitos, por exemplo, eu não sei se você sabe o contexto do século I, do período em que Jesus veio, você ser decapitado era um prêmio. Você queria esse prêmio? A decapitação era um privilégio de cidadão romano. Ou seja, quando um romano era condenado à morte, ele tinha o direito, o privilégio de ter uma morte lenta. Então ele era decapitado. Quando você não era romano, você tinha uma morte dolorosa e lenta, que era o caso da crucificação. E se você de repente fizesse algo assim, que fosse uma afronta maior ao Império Romano, eles condenavam você a ser um escravo nas galés. Era o que se chamava de Rui Pereta. Você não merece nem a madeira da cruz, você não merece nem o trabalho de alguém crucificar você. Você vai
de 6 meses ali nas galés e morriam. A alimentação extremamente precária, não existia higiene, fazia as necessidades ali mesmo, ficava tudo ali mesmo. E quando morria, desatava a pessoa da corrente que estava e jogava ela no mar. Era assim que era tratado um Rui Pereta. E Paulo diz: eu sou um Rui Pereta. Você quer? Ele entendia que a sua vida era um serviço a Cristo e que ele não merecia nenhum aplauso para isso. Ele não merecia nenhum, dinheiro por isso. Muito pelo contrário, ele fazia aquilo porque a graça de Deus o motivava. O amor de Cristo o constrangia a seguir adiante, servindo ao Senhor de maneira cada vez mais fiel e fervorosa. Mas esse não é o evangelho que a gente vê hoje. Quando a gente usa a palavra ministro, fulano diz: eu sou ministro de louvor. É mesmo? Então você deve ser a pessoa que limpa os instrumentos. É você? Eu sou ministro de não sei o que. Você sabe o significado dessa palavra? Principalmente no contexto bíblico. Não sabe. Por isso que ficam falando de coisas que não fazem a mínima ideia. É o evangelho de hoje. Paulo diz: eu sou ministro de Deus. Aí ele vai dizer aqui a característica de um ministro de Deus: muita paciência. Olha o tamanho da paciência. Às vezes a pessoa chega, hoje eu passei por isso: pastor, eu quero dar uma palavrinha com você. Pense, meu filho, em uma palavrinha. A gente já falou: meu irmão, minha irmã, se quiser conversar, vamos marcar um horário, a gente conversa com calma, ora. E eu estou aqui disponível para dar conselhos bíblicos sempre. Minha vida é para servir a Cristo na igreja, ajudando os irmãos. Mas a pessoa diz: pastor, é só uma palavrinha. Os irmãos viram hoje de manhã, né? Eu só vi os irmãos falando: tchau, tchau. E eu quase dizendo: me leve. Brincadeira. Com muita paciência. Você tem que ter paciência, irmãos. Essa palavra paciência é a mesma raiz da palavra perseverança. E aí, quando é traduzido para o português, algumas vezes se traduz como paciência. Então, mas eu já falei aquilo 300 vezes. Meu filho, mas se a pessoa quer ouvir, fale 301. A gente não vai dar pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Mas se a pessoa está querendo ouvir, se a pessoa está dizendo que quer ajuda, a gente está aqui para isso. Ah, pastor, mas ele está falando isso, mas não é verdade. Meu filho, eu não estou aqui para julgar a intenção do coração humano. Quem vai julgar é Deus. Se uma pessoa vier até mim e diz: pastor, eu quero ajuda, não sou eu que vou julgar. Pastor, aquela pessoa ali, ela está falando isso porque o senhor é bobo. Não, meu filho, se ela está me enganando, bobo é ela. Porque, como disse o irmão Marcelo ontem, depois que ele terminou o culto, tem uma pessoa que está lá em cima só com o livro, escrevendo. Não é o livro da vida, não. É o livro das nossas ações. Lá no livro, lá em Apocalipse está escrito: e foram-se abertos os livros, os livros no plural. Cada um de nós tem um livro. Cadê o livro de fulano? Pega aí. Aí tem sua vida. Nasceu tal dia no Hotel Santo Amaro. No primeiro dia já deu trabalho com a mãe. Eita, pai, é verdade. Então, quando tinha 1 ano de idade, era um terror na creche. Já dá lá o livro da vida, meu filho. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer: a gente como cristão tem que ter paciência, senão a gente nem pode começar a fazer a obra de Deus. Por exemplo, irmãos, nós vamos ver em muitos momentos que o evangelho pelo Senhor Jesus é comparado com uma semeadura. A gente planta uma semente hoje para colher amanhã? A gente faz isso? Não faz. Eu e minhas filhas, a gente tem usado muito essa questão do plantio e da colheita para aprender o evangelho. Aí esses dias eu dei de presente para elas uma tomateira, uma arvorezinha de tomate. Aí elas botaram apelido lá de Pipo. E é Pipo para cá, Pipo para lá, só pode tomar um copo de água por dia. Eu lembrei do coitado do Dilma. E aí só pode botar, porque se botar água demais morre, se beber água demais também não pode. E
e tem que tomar sol, mas não pode muito sol. E eu digo, rapaz, eu tô quase botando pipo pra pipar daqui. Aí daqui a pouco ela diz, mas meu pai, mas não vai dar, já tá passando um tempo e não nasce. Aí outro dia, quando acho que foi ontem, Maria veio uma alegria, foi Letícia, uma das duas, tinha lá um tomatinho pequenininho assim, desse tamanho assim, vermelhinho. Elas estavam numa alegria. Eles não tá vendo? Então essa é a ideia de paciência, irmãos. O servo de Deus, ele tem que ter paciência. A gente está aqui nesse bairro aqui tem 3 anos. Daqui 3, né? Aqui eu já me corrigi umas 5 vezes, porque tem 5 anos. Não é isso, Quinho? 5 anos. Então, às vezes a gente chega aqui e a gente tem uma ideia de que não está adiantando nada. Será que não está? Se não tivesse, irmãos, a gente não estava aqui. É porque a obra que a gente faz não é para a gente ver, é para agradar a Deus. Quem tem que ver o nosso serviço é Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com uma filosofia que domina as empresas e que quer dominar a igreja. O nome dessa filosofia é pragmatismo. O pensamento pragmático é o quê? O importante são os resultados. Então assim, a gente plantou a igreja aqui no Alto das Pombas, eu quero ver no mínimo 30 conversões por ano. Ou seja, tem 5 anos, tem que ter 150 pessoas. Olha, meu filho, a gente não chegou nem nos 30 ainda. Então aqui ele vai dizer, tem que ter paciência. E a paciência vai trazer o quê? Aflições. Olha, irmãos, as aflições que Paulo está dizendo aqui não são aflições no sentido externo. O contexto da carta aqui, se você prestar atenção, é lógico que Paulo passou perigos externos, mas Paulo está falando da aflição, por exemplo, de um pai que vê o seu filho passando por um perigo. Não fica aflito? Um filho que às vezes vê o pai numa situação de perigo, não fica aflito? Pergunte ao irmão José como ele ficou nos 14 dias, eu creio que foram 14 dias, não foi, José? Que seu José Bastos ficou internado. Você ficou o quê? Aflito. E Paulo está falando que a obra, que a igreja de Coríntios trazia nele essa aflição. Aqui ele começou essa carta dizendo que ele foi aberta a ele uma porta, entrou para pregar, mas ele não teve paz. Porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo em Corinto. Até que Tito chegou e disse, rapaz, o pessoal recebeu a carta e repreendeu que estava vivendo em pecado, o pessoal melhorou, o negócio lá em Corinto está melhorando. Esse é o contexto da segunda carta, como a gente já frisou aqui algumas vezes. Então, quando você está inserido na obra de Deus, tenha certeza que vai vir aflições. Você vai estar de noite, meu filho, você já tem dificuldade para dormir, mas aí quando você está quase dormindo, meia-noite 59, chega um zap de um irmão que está passando por dificuldade. Aí você não dorme mais, porque você tem o amor de Cristo. Você não consegue chegar ao zap e dizer, amém, vamos orar. Você não faz isso. Quando você diz vamos orar, a gente faz o quê? A gente ora. Então é a aflição de ser cristão. A gente se preocupa com o irmão. Se eu sei que o irmão está passando por um momento de dificuldade, a gente fica aflito. Mas o problema não é seu, o problema é da pessoa. Não, o problema é meu também, porque a gente é um corpo só. É isso que significa ser igreja. Por isso a importância do batismo, a importância de estarmos cada vez mais juntos. E quando eu falo juntos, não é só aqui na igreja, mas é juntos como irmão mesmo, cada vez mais participativos um na vida do outro. Isso não é invasão, irmãos, isso é irmandade. É o que a Bíblia chama de amor fraternal. Mas hoje em dia parece que cada um quer ter a sua vida. As pessoas ficam muitas vezes milindradas de que alguém descubra o que ela está fazendo. Meu filho, se você tem uma vida secreta, você tem que ir para a maçonaria, não é para a igreja. Na igreja a nossa vida é um livro aberto. Então ele diz,
ganhando dinheiro como vendedor de tendas. Paulo tinha um trabalho. Paulo provavelmente era uma pessoa de posses. Ele veio de uma família que tinha condição, sendo judeu, era cidadão romano. Essa realidade é a realidade de uma pessoa que tem condições financeiras. Não só financeiras, mas que tem condição, que tem respaldo social. E ele abdica de tudo isso. Ele se priva de tudo isso. Por exemplo, ele foi açoitado em Filipe, pois o Espírito sabia que isso glorificava a Deus. No momento que ele quisesse que o açoite parasse, ele dizia: epa, sou cidadão romano, parava na hora. Mas como é que o carcereiro ia ser salvo? Se ele não tomasse aqueles açoites e fosse para a prisão. Passei por privações. A gente fala de privação, a gente pensa que privação é só fiquei sem comer, era para eu comer meio-dia, eu comi 4 horas. Era para eu dormir 10 da noite, fui dormir 1 da manhã. Essa bobagem, irmão. Está falando de privação séria aqui. Abrir mão dos seus direitos. E aí ele aqui repete algo que completa as aflições. Ele diz: eu passei por angústias. Sabe, angústia. Uma pessoa angustiada, aflita, fala de temor. Angústia, fala de uma incerteza, de uma insegurança. Mas Paulo não era crente? Claro que ele era crente. A gente sabe que Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. É por isso que a gente ora. Muitas angústias, a obra de Deus, ela traz angústias. Imagine você ser maltratado pelas pessoas que você deu tanto amor. Você acha que isso não traz angústia? As pessoas que você estendeu a destra de amor viram a cara para você. Foi isso que aconteceu em Coríntios. Quantas pessoas Paulo tratou bem e agora essas pessoas estavam juntas tentando fazer o mal a Paulo, difamar a Paulo. Isso angustiava ele. Imagine você chegar e uma pessoa chegar e dizer: sabe fulano? Sei, fulano, mas gente boa, mas fulano me falou que você, rapaz, é o cão chupando manga. É mesmo, fulano falou isso de mim. Mas eu achei que a gente tem uma relação de amizade assim em Cristo, assim tão próxima. Rapaz, não foi isso que ele me disse, não. Ele disse que eu ficasse bem longe de você. Que vocês aí da igreja de Quinhão são perigosos. Muitas angústias. E aí Paulo agora vai falar: eu passei por açoites. Açoites. Muitos açoites. Paulo depois vai falar o número deles lá na frente. Prisões. Preso por amor a Cristo. E a gente lê isso aqui, irmãos, e vê as pessoas com medo de ir para a igreja por causa de um vírus, e a gente diz: é piada, né? Só pode ser piada isso. Que a gente lê um negócio desse daqui, a gente fica: rapaz, se a gente está disposto a servir a Cristo, quer dizer que um compromisso de um médico é maior do que o meu compromisso com as almas? Um compromisso de um policial é maior do que o meu compromisso com as almas? Não pode ser. E então ele diz: eu passei por angústias, açoites, prisões, tumultos. Tumulto. A gente procura ter paz com todos, mas tem horas que o todos não quer ter paz com a gente. Ah, fulano está barreado, sai daqui que você é evangélico. A gente não quer te ouvir não, rapaz. Sai daqui. Tumultos, trabalhos. Paulo trabalhava. Servir a Cristo, irmãos, é algo árduo. Às vezes como você vê os irmãos do louvor, eles chegam mais cedo para ensaiar, né? Principalmente os irmãos que têm uma qualidade sonora, né? Precisa pegar a caixinha de som na humildade aqui para poder ficar de acordo com a voz dele, né? O Marcelo, irmão Paulo mesmo assim, tem que... Então,
Se você é um servo de Cristo, cadê o seu trabalho? O que é que você está fazendo? Vigílias. E vigília, irmão, não é vigília de oração, vigília de... Não, vigília é a noite em claro, porque estão querendo lhe matar. É você ficar sem dormir porque você está passando por um perigo, alguém está morrendo, alguém está com risco de vida. Vigília é isso. É ficar em claro por conta de algum acontecimento. Não é uma vigília, todo mundo na igreja, e tem o horário, tem aquele que eu penso que eu mais gosto, que é o intervalo para o lanche. Normalmente são as comidas vendidas em prol da própria vigília, né? Aí você vai comprar um misto, e a pessoa diz, o misto é R$10. Você fala, rapaz, tá mais caro que a McDonald's. Mas é para obra, varão. O cafezinho, meu filho, é R$5. 50 ml. Você fala, rapaz, eu prefiro jogar água no olho do que tomar um cafezinho desse. E aí você vai lá, aí tem louvor, aí tem um pregador, aí, ó, tá vendo a vigília? Vigília não é isso não, irmão. Isso não é vigília, não. Nos jejuns, jejum, ausência de alimento, na pureza. O apóstolo Paulo vivia uma vida moralmente correta. Você acha que o diabo não procurava tentar o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era homem, meu irmão, minha irmã. Mas ele procurava viver uma vida pura. No saber, o apóstolo Paulo tinha essa humildade característica do servo de Cristo, mas se alguém sentasse para conversar com ele, sabia que ele sabia do que falava. Então muitas pessoas às vezes chegam, vê a gente com essa aparência, assim, ali não deve saber nada de Bíblia, ali não deve saber nada de nada, eu vou chegar ali, eu vou botar no bolso, eu com meu terno e minha gravata. Pode vir. Venha você, seu terno, sua gravata, seu encharpe. Porque desde quando roupa e título deu conhecimento para alguém? O maior pregador da igreja nunca sentou num banco de faculdade teológica. Foi Spurgeon. O livro mais lido no mundo depois da Bíblia foi escrito por um pastor que nunca frequentou uma faculdade de teologia, John Bunyan. Então, você não está me dizendo nada com seus títulos. Eu fico vendo, né, hoje, mais uma vez, é um hábito que eu tenho, sempre procurar ver o que está acontecendo, o que é que as pessoas pregam nesse texto, e eu vi algumas pregações que realmente eu fiquei escandalizado. A soberba das pessoas, eu digo, meu Deus, a pessoa não está vendo o que Paulo está dizendo que passou por amor a Cristo. E pastores ricos, pastores que vivem no luxo, que vivem na pompa, falando desse texto como se estivessem falando da sua própria vida. É uma vergonha. É escarnecer do que está escrito aqui. Na pureza, no saber, na longanimidade. Longanimidade, sabe o que é? É quando a paciência acaba. Pastor, minha paciência acabou, então agora seja longânimo. Pastor, já estou sem paciência. Eu sei, longânimo agora. A palavra longanimidade é a junção de duas palavras, longo, ânimo. É a ideia de quando você acha que está acabando o fôlego, aí você tem aquele fôlego extra. Longânimo. Coríntios mesmo viu isso. O apóstolo Paulo estava quase desistindo. Ele já estava pensando em partir para outras cidades, quando o próprio Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, fique nessa cidade, fale e não te cales, porque eu tenho muitos nessa cidade que serão alcançados pelo Evangelho. E Paulo fica em Corinto cerca de 18 meses. Então aqui ele diz, na longanimidade, na bondade. O cristão, ele faz o bem. Mas irmão, o fulano está sempre lhe tratando mal, por que você trata ele bem? Meu filho, eu sou crente. Por exemplo, tem uma pessoa que vira e mexe, é capaz de aparecer daqui a pouco.
Eu acho que ele tem um probleminha. É uma pessoa que chegou aqui outro dia, pegou o café, no lugar do adoçante botou álcool. E saiu tomando. Eu falei, rapaz, Senhor, repreende essa legião. Quando foi no outro dia, ele veio e tomou o café, mas eu acho que Kio estava de olho e ele botou adoçante mesmo, não foi, Kio? Kio confirmou a versão. Ontem ele chegou, ainda ficou um pouquinho mais na porta, eu digo, rapaz, não, no quarto do dia ele sempre assiste. Acho que cada momento que ele passa na porta, um demônio vai indo embora. A legião vai ficando menor. Então a gente tem que tratar bem as pessoas. Ah, mas fulano de tal, pai, só vem na igreja na hora do lanche. Meu filho, quem está perdendo é ele ou ela. Eu não posso tratar mal a ninguém. Não, eu não vou tratar mal, eu vou jogar duro. Então você vai tratar mal. Você não é técnico de futebol. Técnico de futebol que dá de... Vai, pra esquerda! Esquerda! Rapaz, você tá entregando o jogo, rapaz! Olha, sub-22, ó. Sai, que você não joga nada. Você deve que o time lhe comprou. A gente é técnico de futebol, irmão. O irmão errou, perdoa. O irmão está querendo ajuda, ajuda. A pessoa não é irmão, mas está querendo ajuda. A gente ora e ajuda. Então a gente precisa entender ali. Chegou a melhor parte do culto. Vem sempre ali, é a comida. O irmão já chega ungido. E tem uma irmã que já chega na hora certa, que chegou junto com a comida. Olha, é isso mesmo, irmão. Isso testificou que a comida é boa. É isso aí. Sente aí, receba paz da parte de Deus. Então aqui a gente precisa entender que ele está dizendo, eu sempre tratei as pessoas com bondade. Mesmo quando a gente repreende alguém, a gente repreende com o quê? Bondade. É como um pai com filho, como um irmão com irmão. Irmão, não, olha irmão, essa postura que você está tendo é errada. Ou quando você fala, ô irmão, não dobre nessa rua não, porque ela é perigosa. Você está repreendendo por quê? Porque você ama. Então ele não pode tratar as pessoas mal. No Espírito Santo, Paulo diz, porque uma das acusações que diziam a Paulo era que Paulo era carnal. A igreja de Corinto se achava espiritual, se achava bam. Parece essa realidade muitas vezes de gente que diz que fala uma língua que ninguém sabe. E acha que é espiritual, porque Deus fala comigo, ele revela o oculto e o profundo. Eu digo, vem cá, você opera raio-x? Você faz ultrassonografia? Porque a única coisa que eu vejo é revelar o oculto e o profundo. Esses dias eu fiz uma tomografia, revelou o meu oculto e o profundo. Que o pulmão estava precisando de ajuda. Quando eu faço o raio-x, revela o oculto. Ah não, Deus me revela. Meu filho, Deus já me revelou aqui na Bíblia. Aqui. Se você quer saber do futuro, leia Apocalipse. Agora, se você acha que saber do futuro é alguém adivinhar o que vai acontecer com você amanhã, então você tem que procurar um cartomante, não a igreja evangélica. Então Paulo diz, eu ando no Espírito Santo. Eu faço as coisas de maneira espiritual. Vocês podem até achar que eu sou carnal, mas eu faço as coisas pelo Espírito do Senhor. No amor não fingido. Paulo tinha essa responsabilidade de dar esse bom exemplo. O meu amor não tem qualquer fingimento. Eu trato vocês como efetivamente eu sinto. Amar uma pessoa não é simplesmente dar um abraço, não é mandar às vezes um zap, essas coisas todas estão incluídas, mas vai além disso. Nós mostramos quando que amamos uma pessoa, principalmente quando oramos por ela. Então, às vezes você diz, pastor, eu amo você. Quantas vezes você orou por mim essa semana? Então aqui ele está dizendo, olhe, eu amo vocês e isso não é fingimento. Na palavra da verdade. Na palavra da verdade. Mas irmão, será que na palavra já não era verdade? Nem sempre. Porque tem pessoas que pregam mentiras. Tem pessoas que usam versículos bíblicos fora do contexto para apresentar um pretexto. Distorcem completamente a passagem das Escrituras ao seu bel prazer.
O apóstolo Pedro falou sobre isso, que se fazia principalmente a respeito dos escritos de Paulo. Vamos lá rapidamente em 2 Pedro 3. Amém? 2 Pedro 3. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Perdão, o apóstolo Pedro fala a respeito do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, a partir do versículo de número 14: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente nosso amado irmão Paulo, aqui é o apóstolo Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, que assuntos, a salvação, o juízo de Deus, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Epístolas são cartas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro reconhece que o que o apóstolo Paulo fala em alguns momentos é difícil de entender e nós precisamos estudar de forma dedicada. Que os ignorantes e instáveis deturpam. O que é deturpar? Tirar o significado correto, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Muitas pessoas pegam escritos de Paulo e tiram do contexto para justificar pecado. O apóstolo Paulo, em uma passagem, fala aos Coríntios e diz: tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Aí a pessoa diz: eu posso tudo. Eu posso ir para boate, eu posso encher a cara, eu posso fazer o que eu quiser, mas assim, eu tenho que ser equilibrado com o que eu faço. Que história é essa, rapaz? Você está brincando? Não, está escrito: eu posso o que eu quiser fazer, mas nem tudo me convém. Me convém adulterar, então eu vou adulterar, porque eu posso. Como assim? Eu estou liberto da lei. Eu sou salvo pela graça. É o que José falou aqui na terça-feira. São os antinomianistas. Eles diziam que você pode fazer tudo, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Então você pode pecar à vontade. E Jesus morreu pelos seus pecados. Se você tem esse tipo de pensamento, você nunca foi salvo. Você nunca conheceu a graça de Cristo. Porque quem de fato conheceu a graça de Cristo não quer pecar mais. Muito pelo contrário, tem ódio do pecado. Pois o pecado custou a morte da pessoa que mais nos ama no mundo, que é Jesus Cristo. Então ele diz, na palavra da verdade, quando o apóstolo Paulo provou que era servo de Deus, porque ele pregou a verdade. Ele disse para aquelas pessoas: olha, vocês são pecadores, vocês precisam de arrependimento, vocês precisam de uma mudança de vida, vocês precisam urgentemente deixar de lado o pecado e viver em santidade. Na verdade, irmãos, por mais que a verdade afaste algumas pessoas de você, é melhor que a verdade afaste determinadas pessoas do que não falar a verdade e nós nos afastarmos de Deus. Nós que estamos aqui, nós poderíamos ter usado, a gente transmite os cultos pela internet, a gente transmite os cultos pelo YouTube, a gente poderia ter usado a mesma estratégia da maioria das igrejas, a gente ia economizar dinheiro, iria economizar tempo. Mas será que é isso que Jesus queria da gente? Então, não, irmãos, nós não podemos negociar o Evangelho. A palavra tem que ser verdadeira. Nós temos um compromisso com essa Bíblia aqui. E o obreiro aprovado, ele tem uma característica central: ele manuseia bem a palavra. Ele medita nela de dia e de noite, de maneira que se você falar qualquer coisa da Bíblia com ele, ele vai entender. De maneira que você pedir qualquer conselho para ele, ele vai te dar biblicamente. Eu estou com vontade de fazer isso, e a pessoa vai responder para você biblicamente.
que alguns coríntios que haviam se convertido de verdade, era o poder de Deus, como a gente diz aqui, é Deus purinho. Porque a gente não pode convencer nem a gente, que dirá os outros. É Deus purinho, irmãos. Alguém está numa igreja bíblica hoje, com a oferta de igrejas antibíblicas, com a oferta de igrejas virtuais, aonde você não precisa nem sair de casa para cultuar a Deus. Você sabia agora que estão produzindo agora batismos virtuais, ceia virtual? Você não precisa nem sair de casa, olha que maravilha! Você é crente, você congrega hoje, igreja virtual, não sei o que, não sei o que. É mesmo, que horas são? Qual horário? Você é batizado, fui batizado virtualmente. Você ceia todo virtualmente. É sério? Então por que Cristo veio ao mundo de maneira física e carnal, se a gente podia fazer tudo de maneira virtual? Por isso, cuidado, irmãos. Se você está aqui, tem que ser o poder de Deus na sua vida. A gente que está sendo cada vez mais impulsionado a evangelizar, a gente precisa entender que é necessário muita oração. Eu e você temos que estar cheios do Espírito Santo, porque nós não vamos estar combatendo com pessoas, nós não vamos estar debatendo ideias opostas, nós vamos estar lutando contra demônios que são muito mais inteligentes que a gente, muito mais fortes, muito mais poderosos e que estão aqui nessa terra há muito mais tempo que eu e você. E a única forma de guerrear contra eles é usando bem a armadura de Deus e andando no Espírito de Deus. Pois aí, quando fazemos isso, se cumpre a promessa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem os demônios. Mas para isso precisamos do poder de Deus. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Não é para se fortalecer na sua própria força, é no Senhor. Paulo diz: eu provo a minha dedicação ao Senhor e à igreja, na pregação, no poder de Deus. E ele diz aqui: pelas armas da justiça. Paulo diz: viver o evangelho é uma guerra interna, a carne e o espírito lutando, e externa, o mundo tentando nos influenciar. Satanás ao derredor de nós procurando uma oportunidade. E Paulo diz: pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Você se lembra da armadura de Deus? Da armadura de Deus você vai ter elementos de defesa, como o escudo, como a couraça, o cinto, o capacete, mas você tem uma arma de ataque. Qual é? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo diz: nessa guerra a gente não só se defende, a gente também ataca. É como quando a gente chegar, pela permissão de Deus, no próximo evangelismo, a gente vai pregar e a gente vai atacar. É como a gente está fazendo aqui essa noite. O inimigo não queria esse culto. O inimigo não queria que nos reuníssemos para cultuar a Deus. Mas estamos aqui e só a nossa presença e aquilo que nós cremos e temos demonstrado pelo nosso modo de agir, isso é uma arma de ataque, mostrando: Satanás, na minha vida, não. Você está tentando me deixar em casa, atrás de um computador, na minha vida, não. Você está tentando fazer com que eu seja escravo do dinheiro, na minha vida, não. Você está tentando fazer com que eu troque Jesus pelo pecado, na minha vida, não. Aleluia. Isso é uma arma de ataque, irmãos. Como foi que Jesus lutou contra o diabo? Não foi assim?
Jesus atacou também. Quando o diabo usou o apóstolo Pedro para atacar Jesus, como foi que Jesus reagiu? Para trás de mim, Satanás! E prontamente Satanás teve que se retirar. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, cuidado. Satanás usou a sua boca e você nem percebeu. Isso às vezes acontece com irmãos nossos, irmãos. Eu já conversei com pessoas próximas, pessoas crentes, que falavam coisas que você sabia que vinham do diabo. Olha, irmãos, isso é tão assustador. Você acha que assustador é filme de terror? Não, assustador é vida de crente. Eu já conversei com 3 pessoas no espaço de 1 ano. E as 3 pessoas, que muitas vezes não tinham nenhuma ligação entre si, falaram comigo a mesma frase. E eu pude ver no olho da pessoa, era o mesmo demônio que tentou me atingir por 3 pessoas diferentes. O mesmo demônio. 3 pessoas distintas, idades diferentes, realidades diferentes, vieram conversar comigo e falaram a mesma coisa. A gente tem que ter cuidado. Quando o irmão José repete aqui que o mundo espiritual é real, eu tenho certeza que a gente ainda não levou essa frase tão a sério quanto deveria. A gente acha que fulano resolveu comemorar o aniversário à toa, que determinado carro parou na nossa frente por acaso, que determinada pessoa olhou feio pra gente por acaso. Não. Não existe nada aleatório no universo. Saiba que ou a pessoa é de Deus ou é do diabo. São os 2 exércitos. Na Segunda Guerra Mundial, irmãos, principalmente no continente europeu, onde se travou a maior parte da batalha, existiam lá 2 exércitos. Existia um grupo, se eu não me engano, era a Alemanha, Japão e outras que se uniam, forças ali. E o outro grupo, que seria o resto do mundo, lutando contra. Num filme que eu vi que retratava a Segunda Guerra Mundial, tinha lá um aviso bem grande. A partir deste lugar, você está numa zona de guerra. Sua vida está em risco. E os soldados estão passando em direção justamente para a zona de guerra, porque são soldados. Esse é o convite que você recebe. Os irmãos vão se batizar hoje, e esse é o convite. O batismo é o alistamento. É sua carteira de alistamento. Eu estou alistado no exército de Cristo. Quem diz isso? O seu batismo. Você está alistado? Às vezes você pode ser um soldado bom, um soldado ruim, mas você está alistado. Às vezes você pode ser até um espião. Você se alistou só para poder ver e trabalhar contrário. Então Paulo diz aqui: pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. A vida cristã é uma batalha, irmãos. É uma batalha intensa. A gente enfrenta a batalha andando na rua, a gente enfrenta a batalha se a gente tiver que andar de carro, de ônibus, de helicóptero, de avião, de submarino, de navio. Aonde você estiver andando, meu filho, tem batalha. Cavalo branco, popopó. Se tiver de moto, então a batalha ainda é mais séria, porque o para-choque da moto é a pessoa, né? Os motoqueiros daqui tem que estar cuidado, viu? Ainda mais que vocês estão carregando filhas de Deus, a responsabilidade de vocês, olha. Então aqui ele vai dizer: as armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Nós como cristãos precisamos saber defender a nossa fé. Você é crente porque eu sou crente, não é porque a fé cristã é atrativa, é porque a fé cristã é verdadeira.
Ah, então você está dizendo que a minha é falsa? Meu filho, tô. Se você está se ofendendo por isso, né? Me perdoe se você está se ofendendo, mas essa é a verdade. Ah, eu vou lhe processar por intolerância religiosa se eu for para a prisão por causa disso. Eu tive outros irmãos no passado que foram para prisões por muito menos. Então a gente precisa entender o que está em jogo aqui, irmãos. Eu fiquei assustado que um pastor presbiteriano, chanceler da Mackenzie, não sei se ele era chanceler ainda ou se era, ele até tem uma pregação nesse texto aqui. Eu fiquei assustado que esse homem, ele, enquanto chanceler da Mackenzie, ele se reuniu lá em São Paulo com autoridades católicas, islâmicas e judias, dizendo que nós todos evangélicos, católicos, ele bota todo mundo no mesmo saco, e ele diz: nós todos temos uma coisa em comum, que é a ideia de moral e ética, e isso tem que nos unir. Tem que nos unir. Que comunhão tem luz e trevas, irmãos? Ah, quer dizer que uma pessoa defende o aborto, mas ela é ateu, então eu vou me juntar com ela porque eu acho também que o aborto é errado? Não, meu irmão, não vou me juntar com ninguém, não. Eu não estou pregando contra o aborto. Eu estou pregando Cristo e este crucificado. O aborto é um pecado como tantos outros. E aqueles que pecam e não se arrependem prestarão contas ao Senhor naquele grande dia. Mas se uma pessoa cometeu 10 abortos e se arrependeu, ela vai para onde? E quem julga aquela pessoa que abortou e não se arrependeu, vai para onde? Para o inferno. Esses ativistas aí, a coisa que mais me assusta é quando eu vejo ativista cristão. Meu filho, o único ativismo cristão é você morrer por amor a Cristo, pregando Cristo e este crucificado como o apóstolo Paulo. Agora, defender ideias humanas, como se esse fosse o nosso papel. Não, esse não é o nosso papel. Não, nós como igreja não podemos aceitar o comunismo. Não tem nada a ver com o comunismo, irmão. Nós não podemos deixar que a esquerda volte ao poder. Meu filho, esquerda, direita, eu quero saber disso, meu filho. É o poder do alto. Mas a gente percebe que esses temas eles são recorrentes na igreja. Agora mesmo só vai a partir, irmãos, quando liberar a propaganda eleitoral, que é liberada 3 meses antes da eleição. Porque se você fizer propaganda eleitoral antecipadamente, isso configura crime eleitoral, e mesmo que você seja eleito, você pode perder o cargo. Então tem muita gente que está segurando o freio. Mas quando você vê aí 3 meses antes da eleição, e se eu não me engano a eleição é em novembro, não é isso mesmo? Então 3 meses antes da eleição, que autorizar a campanha eleitoral, o que você vai ver aqui nesse Alto das Pompas, não é em outro lugar não, irmãos. É onde a gente está, aqui no Alto das Pompas, na boca do rio, em Corte de Farias, o que você vai ver de político, de gente que está dizendo: irmão Paulo, eu sempre gostei de você, você me convidou para ir para a sua igreja, eu agora estou candidato a vereador, porque eu acho que a gente como crente tem que ter papel, tem que ter voz, e o que é que a gente faz aí para a sua igreja de Quinho lá apoiar a gente, porque eu sei que vocês são crentes de verdade, e eu estou junto com vocês. Olha, calma mesmo, meu filho, pode bater no relógio, daqui a pouco vou chegar nele. Nele irrita. E aí, Rita, eu sei que você faz na cabeça de Calmon, falei com ele, que é pro bem. Coitada de Rita, Rita já fica com a cara assim, ó. Não tem nada a ver com isso. Não sou Eva, eu sou Rita. Isso aí, essa mulher é crente. Tô aqui pra botar meu marido em fria, não. Tô aqui pra aquecer o coração dele, por amor a Cristo. Por honra e por desonra. O apóstolo Paulo diz, quando ele estava num lugar onde os crentes eram verdadeiros, os crentes verdadeiros tratavam Paulo com amor, com carinho. A ideia de honra aqui é a ideia de tratar diferentemente.
Então as pessoas valorizavam aquele que tinha evangelizado eles, que tinha cuidado deles. Olha, irmão, o apóstolo Paulo, como a gente vai ver no Antigo Testamento, na época do profeta Eliseu, onde a sunamita faz o quarto do profeta. É tão bonitinho no desenho. Você já viu o desenho bíblico? Se você não viu ainda, quando você chegar em casa, bote lá no YouTube, desenho bíblico de Eliseu. Tão bonitinho essa parte, né? Eliseu, ele como profeta, vivia sempre, né, de cidade em cidade, pregando a verdade. Lá, ele e Elias são profetas que profetizam no Reino do Norte, Israel. E ele passava sempre por essa região e ele dormia na casa dessa mulher. E aí, o que eles faziam? Eles iam para fora de casa, porque normalmente as casas só tinham um cômodo. Eles dormiam fora de casa, armavam um tipo de uma barraquinha fora de casa, para Eliseu dormir dentro da casa. Uma casa humilde, mas ele ficava lá. Aí a mulher teve uma ideia, ele falou com o marido: vamos fazer um quarto para ele, para toda vez que ele passar aqui, ele dormir aqui com a gente, na casa aqui com a gente. E aí faz o quarto do profeta. Olha que coisa linda. Sabe quem era assim também? Lázaro. Betânia ficava a poucos quilômetros de Jerusalém. E os estudos muitas vezes nos apontam que Jesus, das muitas vezes que ia para Jerusalém, ele ficava em Betânia. Ficava a poucos quilômetros. Então você podia ficar hospedado em Betânia e ir para Jerusalém todo dia e voltar. E Lázaro estava sempre recebendo Jesus com alegria. A gente tem na Bíblia algumas reuniões feitas na casa de Lázaro. Então a gente percebe, irmãos, algumas pessoas vão nos tratar com cordialidade, com amor. Não, é o pastor José. Ó, prepara uma comida boa aí para ele. Não, o que ele gosta de comer? Tudo. Aí então é mais tranquilo ainda, né? Eu fui para Serra Grande, meu filho, me botaram na porta um doce de leite. Irmão, faça isso com o pastor não. O pastor está lutando contra o pecado de glutonaria, aí você faz um negócio desse, né? Bote uma cestinha de fruta, pronto. Não bote nada. Então, você tratar bem, mas muitas vezes ele era desonrado. Isso não impedia ele de continuar evangelizando e amando as pessoas, porque muitas vezes as pessoas nos tratam mal porque não nos conhecem direito. Quantas pessoas às vezes chegam na igreja tiveram uma experiência ruim em outras igrejas? Ah, o pastor me roubou, ah, o pastor fez isso. Irmãos, eu já soube de escândalos assim assustadores no universo evangélico. E às vezes a pessoa chega traumatizada, e a pessoa vai ouvindo a pregação e eu vejo: rapaz, essa igreja não é igual aquela que eu ia não. Esse pastor parece que é normal, ele tem a loucura dele de gritar ali, mas ele parece que é gente boa. E de repente aquela pessoa que te olhava assim meio que de lado, ela já começa, né, a entender que você não é inimigo dela, mas que você a ama e que é o melhor para ela. Então Paulo não tinha problema de ser desonrado, até porque Paulo ele era humilde, e uma pessoa que a si mesmo se humilha não vai ter problema de ser humilhado por ninguém, né? Fulano vai humilhar você: olha, você vai dormir aqui no chão. É mesmo? Glória a Deus. Já dormi em chão pior. Aonde você vai comer? Só pão e água. É mesmo? Ainda vai ter pão e água? Já fiquei sem comer, ficou 2 dias. Perceba que para uma pessoa que aprendeu com Cristo a ser manso e humilde, a gente não reclama de nada. Paulo fala sobre isso em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele diz aqui, ó, eu já estou concluindo, irmãos: por infâmia e por boa fama. Eu já fui difamado várias vezes, o apóstolo Paulo diz, e muitas vezes eu já fui elogiado. Essa é a vida de quem fala a verdade, porque como Paulo disse, não existe neutralidade. Algumas pessoas vão ser atraídas pela mensagem do Evangelho, vão se converter, vão ser salvas, e outras vão se opor à mensagem do Evangelho e vão se opor inclusive aos mensageiros do Evangelho e vão difamá-los. O que foi que os fariseus disseram de Jesus? Que ele operava pelo poder de quem? De Beelzebul.
Irmãos, nem os próprios irmãos de sangue, os meios irmãos de Jesus acreditavam nele. João 7. A sua mãe chegou a dizer que ele estava fora de si. Imagine você ser difamado pelos seus próprios parentes. Os seus conterrâneos que viram você crescer, tentaram lhe matar quando a primeira pregação que você fez na igreja lá que você frequentava. Qual é a sinagoga que Jesus frequentava? De Nazaré. A primeira vez que ele prega lá, tentam matar ele. O apóstolo Paulo não foi diferente, irmãos. Muitas pessoas falavam mal dele. Algumas vezes diziam: Paulo, você está maluco, muitas letras te fazem delirar. Paulo, você é um louco. Algumas pessoas davam risada quando Paulo pregava da ressurreição de Cristo. Como enganadores, não é? Tem gente que acha que a gente é enganador. Rapaz, fuja daquele pastor, aquele pastor é enganador. E sendo verdadeiros. Você fala para a pessoa: irmão, só tem esse caminho. Não é possível. Não é possível que um Deus tão bom de amor vai ter um caminho só. Quer dizer que fulano de tal, que eu tanto amo, que morreu sem ser cristão, está no inferno agora? Mentira, você está me enganando. É a verdade. Eu não posso aceitar isso. Irmãos, é como, por exemplo, aqui, quem teve Covid, que eu tive, a irmã teve, Quinho, José. Quando você pega lá o teste, né, minha irmã? Minha irmã teve o privilégio dela fazer o próprio teste. Quem mandou você escolher a carreira que você escolheu? E aí você pega o teste de Quinho, quem viu o resultado foi eu e ele. Ele abriu o celular dele, chique, disse: pastor, chegou uma mensagem aqui da prefeitura. Aí tá lá, você tá barreado. Eu tô brincando, irmão, não tá dizendo isso não. Tava dizendo: seu teste deu positivo, você fica em isolamento 7 dias. Não foi aquilo? Mais ou menos assim o teste, o resultado, a mensagem. Então a gente, irmãos, muitas vezes é tratado como enganadores sendo verdadeiro. Mas o que a gente pode fazer contra a verdade? O teste está dizendo que eu estou de Covid, eu vou dizer que eu não estou? Eu vou refazer o teste novo. Quem refaz? Está lá. Meu filho. Não, está errado esse teste. Faz um terceiro teste. Bate lá de novo. Oh, meu filho. Aceite que dói menos. Então o que a gente pode contra a verdade se não a favor dela, irmãos? O engano e a verdade, eles estão dentro da Bíblia e não fora. Então o que é enganação, o que é mentira? É aquilo que a Bíblia diz que é mentira. O que é verdade? O que a Bíblia diz que é verdade. De maneira que o nosso padrão daquilo que é certo e errado é medido pela Bíblia. A Bíblia é a nossa balança. Então, as pessoas podem muitas vezes nos achar enganadores, mas nós estamos sendo verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos. Rapaz, quem é esse tal de Paulo aí? Quem é esse daí? É aquele tal de apóstolo Paulo? É esse aí? No filme Paulo, Apóstolo de Cristo, né? O pessoal fica: é esse aí, rapaz? Esse homem que anda todo envergado, com essa aparência aí de maltrapilho, esse aí que é o famoso Apóstolo Paulo, esse aí. Nosso intuito, irmãos, não é ser conhecido por homens, é ser conhecido por Deus. É como uma pessoa pode perguntar Calmon e Rita. Eles convidam lá: segunda-feira tem estudo bíblico aqui, quem é que prega? É um pastor lá da nossa igreja, da nossa congregação. Como é o nome dele? É o pastor Nizam. Pastor, quem é esse aí? Nunca ouvi falar. Porque a pessoa quer alguém o quê? Famoso, importante. Normalmente essas pessoas famosas, importantes, elas tiveram que roubar
a atenção que deveria ser dada a Cristo para poderem ser famosos e importantes. Esse não é o nosso desejo, muito pelo contrário. Nós queremos que Cristo seja conhecido, não nós. Você não precisa nem saber meu nome, mas se você for um fiel discípulo de Cristo, isso já vai encher o meu coração de alegria. Como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Não é assim? Teve gente que pensou que eu ia dessa vez. Rapaz, barriou, o pastor barriou. Tá internado. E quando internou no hospital, teve irmão que ficou, né? E agora quem vai pregar? O irmão disse, rapaz, eu não tenho condição de pregar todo dia não. Ô Deus, o Senhor tem que trazer de volta. Ou traz de volta, ou bota algum aí para levanta algum como pregador aqui na igreja, porque eu todo dia não vai dar, Senhor. O irmão José intercedeu uma oração poderosa. Foi uma oração que eu vi o hospital tremer. Quando o irmão José estava orando, o hospital tremia assim. Eu não vou aguentar não, Deus. Esse negócio, eu estou pregando só na terça, o negócio está empenando. Imagine se eu tiver que pregar todo dia agora, rapaz, não vai dar não. Pastor tem que voltar, rapaz, ele tem que ser logo. Oh, Jesus, cura ele, vai, pai. É por isso que o bichinho fica preocupado. De vez em quando eu estou lá em casa, chegam umas frutas, umas coisas, eu digo, olha, esse é para não ficar doente. Outro dia eu estava aqui e disse, pastor, toma um própolis, todo dia você toma assim, e eu fico, eu digo, olha, eu bem não sei, que é para não ficar doente, para ele não ter que voltar a pregar todo dia de novo. Estou brincando. É que ele sai, eu amo muito o irmão José e eu sei que ele me ama também, a gente tem esse amor recíproco cristão. Então, a ideia é como se nós estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos. Porque, irmãos, o melhor momento da nossa vida, preste atenção, é quando nós estamos entregando a nossa vida por amor a Cristo. Então, quando você está se arriscando por amor a Cristo, é o melhor momento da sua vida. Olha que privilégio a gente teve esses 4, 5 meses. Toda vez que a gente saía de casa e vinha para a igreja, a gente corria o risco de pegar o Covid e ter algum problema sério. Então a gente estava se arriscando por amor a Cristo. Que maravilha! Isso é um privilégio. Está escrito lá em Marcos 8, entregue-se por amor a Cristo e ao Evangelho, e você vai encontrar a sua vida. Não que você tem que correr contra, mas correr a favor. Paulo diz, olha, a gente está sempre morrendo, mas essa é a nossa vida. Naquele texto que eu li para vocês, no início de Lucas 10, Jesus vai falar isso. Vocês estão sendo enviados como ovelhas ao meio de lobos. Você já viu o que acontece? Se você pegar um lobo e botar uma ovelha, o que você acha que vai acontecer? Tem um filme desses aí que não foi um lobo não, foi um desses filmes aí, chamado, eu acho que Jurassic Park. Aí tinha lá o Tiranossauro Rex. Aí quando ia alimentar o Tiranossauro Rex, meu filho, era uma ovelhinha. Eu digo, olha rapaz, o produtor desse filme deve ser um daqueles ateus bem que os cristãos morram mesmo. E aí amarrava a ovelhinha num pedacinho assim de pau, a ovelhinha não corre, né? A ovelhinha tem medo de tudo, é um dos animais mais dóceis que existe. E aí a ovelhinha tá lá, vem, daqui a pouco você vê, e o pé, acabou o pé. O pé já tá no estômago do Tiranossauro Rex. Então Paulo está dizendo, a vida do cristão é isso. Todos os dias nós estamos sendo entregues à morte por amor a Cristo. Você tem um dia a mais, você está no lucro, aproveite, meu filho. Como castigados, porém não mortos. Olha o Paulo dizendo. Às vezes você não sente que você está sendo castigado. É o sentimento, às vezes, de Asaf no Salmo 73. Não, nós não estamos sendo castigados, nós estamos sendo aperfeiçoados.
em alguns momentos corrigidos, mas tudo isso é para a glória de Deus e para a nossa salvação. Entristecidos, mas sempre alegres. Você já viu? Aqui a gente tem irmãos que a gente percebe isso de maneira muito clara. Alguém já viu o irmão Quinho reclamando? Alguém já viu o irmão Quinho sem dar um sorriso? Agora que essa máscara tá, né? Acho que foi a ideia do mal essa máscara. Que o irmão Quinho vive rindo, meu filho. Você fala, bom dia, Quinho, ele já dá risada. Eu falei, bom dia. Paulinho é na mesma pegada, varões e varoas israelitas. E aí pega o violão e vai um blém. Irmão, vocês sabem como eu estou aqui hoje. E aí a pessoa tá dizendo assim, rapaz, esse camarada deve ganhar, ele deve ser um cabeça-cara lá da Santa Casa, porque ele só chega rindo, tá tudo bem com ele. Vai, meu filho, vai ter a casa ali, com o Paulo Henrique no pé, com 2 filhas como ele tem, com a neta, com a esposa, com um trabalho complicado, mas ele tá sempre o quê? Rindo. O irmão João, você pensa que esse cabelo branco é o quê, meu filho? Mas o bichinho tá sempre sorrindo, né? E aí, irmão João? Amém. O bichinho às vezes a cabeça tá nas nuvens, nos problemas. E a gente tem que ser assim, entristecidos, mas sempre alegres. É a ideia de que Paulo já tinha falado sobre isso, ainda que o nosso homem interior se deteriore, ainda que o nosso homem exterior se deteriore, o nosso homem interior se renova. Eu sei que você e eu temos motivos para ficar triste. Existem circunstâncias que nos são desagradáveis, existem circunstâncias que são pesadas, mas eu vou dizer para você que se você ler a Bíblia direito e se você for um cristão verdadeiro, você tem muito mais mesmo motivo para ficar alegre. É assim que o cristão vive a sua vida. Eu sei que a minha vida está difícil, mas logo ali está a chegada. E quando eu atravessar aquela linha, acabou a dificuldade. Tem uma frase desses pastores puritanos do passado que diz: como é bom o descanso para aquele que se esforçou na caminhada. Algum de vocês já fez trilha, né? Eu já fiz uma vez uma trilha quando eu era bem mais jovem, né? Eu estou com 41. Não, eu estou com 20, olha que sonho. Eu estou com 20 de cada lado. Eu estou com 41. Eu acho que quando eu tinha por volta de 19 para 20 anos, tem tempo isso. Eu fiz uma trilha lá naquela região de Lençóis, né? Eu fui conhecer a Cachoeira da Fumaça. Eu com um grupo de 20 pessoas. E a gente passou 3 dias no meio do mato, né? Meu irmão, você caminhar 30 quilômetros no meio do mato, meu filho. Olha, nos primeiros 5 quilômetros eu já estava pensando em voltar. Mas eu falei, vai ser uma vergonha, ainda mais eu vou voltar sozinho no seu caminho. E aí, você tá lá, pedra, carregando uma mochila pesada, que você tem que carregar essa comida, você tem que carregar e aquela mochila pesada, você tem que carregar a barraca, o negócio que bota dentro da barraca. E você tá lá, e aí pedra, e água, e o camarada da frente, ele passa no galho, e o galho vai pra lá, e você tá logo atrás, não olhou direito, o galho volta, pei você não sabe se vai ou se fica, né? Mas aí, meu filho, quando dizia assim, quando o guia dizia assim, o mais experiente, né, que já tinha feito algumas vezes, a gente vai acampar aqui, pense. Meu Deus, acho que eu vou morar aqui. Podem continuar sem mim. Né? Essa ideia, irmãos, como para quem está cansado, descanso. A gente recebe renovo aqui em Cristo, na terra, mas o nosso descanso é no céu. Daqui a pouco, ainda um pouquinho de tempo. A nossa noção de tempo é muito errada. Só falta um pouquinho e a gente vai estar com o nosso Senhor em uma alegria
que Jesus coloca lá, quando Lázaro é abraçado por Abraão no céu. Como José nos falou, Abraão ali é um simbolismo de Cristo. É Cristo que nos recebe no céu. Aquele grande dia ele vai receber a gente. Então ele diz aqui, sempre alegres, pobres, olha, se for rico, meu filho, tem algum problema. Mas pastor, qual o problema do crente ser rico? Não tem problema. O problema é o amor ao dinheiro. É verdade. Você já viu algum rico que não tem amor ao dinheiro? Quando você conhecer, você me apresenta. Você já viu algum? Primeiro, meu filho, eu comprei na época que eu era empresário, eu comprava esses livros. Não lia quase nenhum, nunca gostei de ler. Eu não gostava de ler nem gibi. Porque gibi tinha uns desenhos, mas tinha aqueles quadrozinhos em cima, eu não tinha paciência. Eu só comecei a ler depois que eu me converti. Olha que coisa, comecei a gostar de ler as coisas de Deus. E só gosto de ler as coisas de Deus. Se você me der coisa de direito para estudar, quero não. Mas pastor, o senhor não é advogado? Meu filho, eu sou pastor. Então, nesse livro que eu li, né, diz assim, o dinheiro só gosta, foi um dos princípios. Eu digo, rapaz, eu comprei esse livro para saber disso. Isso eu já sabia antes de comprar. Mas o livro se desenvolvia, era um livro, né, dos mais vendidos, era best-seller na época, né? Um livro dessa grossura mais ou menos assim, esqueci o título dele, né? A Mente do Milionário, alguma coisa assim. E num desses livros, eu não sei se é esse, mas um livro, e o autor desenvolvia uma ideia que dizia assim, o dinheiro só gosta de quem gosta dele. Olha, filho, até o ímpio sabe disso. Aí você é crente, está querendo se enganar? Você acha que você... Só o desejar ser rico já é pecado. A Bíblia diz, você pode não ter nada, mas se você tem um desejo de ser rico, por exemplo, quem está nessas igrejas da prosperidade? Às vezes as pessoas vivem de salário mínimo. Passa a vida inteira vivendo de salário mínimo e ainda tem uma vida mais difícil ainda, porque uma parte do salário é deixado na igreja. E não é o dízimo não, que é o correto. É trízimo, é o salário inteiro, como tem determinadas igrejas que tem uma parte do ano que você tem que dar o salário inteiro. E aí você olha para essas pessoas assim, meu Deus do céu. Mas você vai conversar com a pessoa, sabe por que a pessoa está fazendo aquilo? Porque alguém disse que se ela fizer aquilo com fé, ela vai ficar rica. E aí ela ouve testemunho de gente. Eu tinha uma empresa que estava para falir, e aí eu participei da campanha de fulano de tal, e aí hoje eu tenho 5 empresas, 17 carros, 25 imóveis, e a pessoa diz, isso vai acontecer comigo. Irmãos, eu já conheci mais de 100 pessoas assim, muito mais. Pessoas que fazem parte desse tipo de igreja da prosperidade. Elas não têm nada, mas elas desejam ter tudo, por isso elas vivem amaldiçoando a si mesmas. Se o só desejar ser rico é pecado, imagine. Porque uma pessoa que é rica, irmãos, pode ter certeza, você está numa igreja que você é rico, amém, e que tem um monte de gente que está abaixo da pobreza. E você vai ficar feliz com isso? Vamos imaginar aqui, por exemplo, a irmã Cláudia e o irmão Marcelo, eles são marido e mulher. E a irmã Cláudia, ela come um filé de salmão junto com uma salada daquelas bem chique, né? E outro acompanhamento bem chique, é porque eu sou orelha, filho, não sei o que é acompanhamento chique. Ela come desses pratos bem chique. Aí o irmão Marcelo está na mesma mesa que ela, meu filho. Pega uma punhada de farinha, bota um pouquinho de sal, joga uma água, faz o famoso mingau de cachorro e come. Aí você diz, por que isso? Porque é só o que ele tem, e o que ela tem é isso. Mas não devia os dois terem uma refeição igual? Paulo vai falar sobre isso aqui. Aquele que colheu muito, não tenha nada faltando, para que aquele que colheu pouco, aquele que colheu muito não tenha nada sobrando, para que aquele que colheu pouco não lhe falte nada, em tudo haja igualdade. Os dízimos e as ofertas, irmãos, não são somente
para ajudar os obreiros e para ajudar a manutenção da obra, mas são também para ajudar os necessitados da igreja. Você vai ver isso, principalmente em Atos. As pessoas depositavam as suas ofertas aos pés dos apóstolos e eles geriam aqueles recursos de maneira que os necessitados da igreja recebiam ajuda da igreja. Os diáconos, inclusive, surgem no primeiro momento com esse ofício. Então esse é o papel da gente. Nosso papel é, se nós temos algumas posses, algum dinheiro, esse deve ser usado para a glória de Deus, para o bem ao nosso semelhante. E muitos, enriquecendo a muitos, principalmente com a palavra de Deus. Nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Tem algum filho de Deus aqui? Amém. Amém? Pela fé. Você é filho de Deus, amém? E quem criou o mundo? Nosso Pai. Quem foi que criou o mundo, irmãos? Deus. A quem pertence tudo? Papai. Deus. Então você tem tudo também. Pastor, mas não estou vendo isso lá em casa não. A geladeira está vazia. Se eu chegar lá no... Como é? Tem um irmão que faz compra onde? Onde é? Centro-Sul. Chegar lá no Centro-Sul e disser: eu sou um filho de Deus, me dê aí 5 sacas de feijão. Segurança vai dizer: como é a história, varão? Mas a ideia não é essa, irmãos. A ideia é: se eu preciso de feijão para alimentar minha família, eu oro. E às vezes você vai estar orando, dormindo, e alguém bate na sua casa e diz: rapaz, eu estou com uma saca de feijão aqui, mandaram entregar aqui. O senhor é irmão Paulo? Rapaz, eu sou irmão Paulo. Tem uma saca de feijão, é 100 quilos. Do melhor feijão que tem. Não sei nem de onde é. Que caldo. Que caldo, olha pra isso, rapaz. Eita, chega. Amém, Senhor. Pode ser qualquer um, Senhor. Ai, Deus. Tá vendo, pai? Já ouviu. Então Deus está tomando conta da gente. A gente está brincando aqui com feijão, mas a gente tem outras necessidades. Oh Deus, eu estou passando por uma luta com meu filho, com minha filha, com meu esposo, com meu marido. Me ajuda, Senhor. Deus, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O homem muitas vezes pode ajudar o outro homem no sentido material, mas Deus vai além. Aleluia. Quem é o escritor dessa carta que a gente está lendo? Um ex-perseguidor da igreja. Quem transformou esse homem? Deus. O homem que batizou ele estava com medo. Ananias. Olha, quando Deus chegou e disse: Ananias, tem um crente chamado Saulo de Tarso que chegou. Senhor, olha, eu não estou querendo dizer nada porque o Senhor é onisciente, mas o Saulo de Tarso que eu conheço, ele pega os crentes e mata. E o Senhor está me mandando ir lá. Se o Senhor quer que eu morra, eu morro, Senhor. Não, meu filho, você não entendeu. Ele não é mais Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Ele não é mais um touro. Ele agora é uma ovelha. Pode ir lá, que ele está amansado. É uma ovelhinha que está esperando só a água do batismo. Que coisa linda, né? No filme é bem bonito essa cena de Paulo, apóstolo de Cristo. Falando desse batismo, eu queria chamar o irmão José, que a gente já vai cear. O irmão José para batizar esses nossos irmãos amados que vão se batizar hoje, né? Fazer parte da nossa congregação por meio do batismo. Semana passada, retrasada, foi a irmãzinha, não foi? Essa semana vai ser os nossos irmãos. E eu faço questão de que o batismo seja antes, porque para que vocês possam participar da ceia com a gente. Amém? Amém. Vou tirar. Amém. Você traz um copinho? Amém. Amém. O nome é? Seu nome? Não. Deus é bom. Vamos estar todos em espírito de oração. Denise. Isso é um momento muito especial. Irmã Denise, você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, promete segui-lo até o fim.
Te batiza em nome do Pai, do Filho e Glória do a Espírito Deus. Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Meu irmão Edvan, você se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida e se compromete a segui-lo até o fim? Amém. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora o irmão José vai fazer uma oração por vocês. Amém. Glória a Deus. Santo Deus de Israel, nós clamamos a Ti, Pai, nessa noite, a começar de mim, Senhor, para que o Senhor manifeste o Teu poder salvador nas nossas vidas, Pai. Ó Deus, eu peço, Pai, que o Senhor nessa noite nos traga a alegria da salvação, Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Pai, nós possamos nos aproximar mais de Ti, pois a cada culto, Senhor, ou nos aproximamos de Ti, ou nos afastamos de Ti, Senhor. Oh Deus, a Tua palavra diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Por isso eu oro, Pai, para que esse casal seja unido no Senhor e para que eles possam produzir frutos dignos de arrependimento, Senhor. Deus, eu oro, Pai, para que o Espírito Santo desça sobre este casal, Senhor, e que eles possam Te glorificar juntos em temor e tremor, em santidade, como Priscila e Áquila, Pai. Oh Deus, eu peço nessa noite que o Senhor nos ensine, Senhor, a depender de Ti em oração, como uma criança de colo, Pai Santo, depende do seu Pai. Perdoa, Senhor, a nossa independência e nos ensine, Pai, a orar todos os momentos antes de tomar qualquer decisão, Senhor. Oh Deus, por isso nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, Pai, a oração modelo, que já nos traz a bendita revelação que não somos órfãos, por isso não precisamos andar ansiosos, pois temos um Pai que está nos céus. Por isso nós oramos, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, Senhor. Ó Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Legal, William. Aleluia. Deus é bom. Vamos cear? Amém. Os irmãos podem distribuir a ceia. Enquanto a ceia está sendo distribuída, eu gostaria de convocar vocês a esse momento de introspecção. Coloque a sua mente diante do trono da graça. Lembre-se de tudo aquilo que você fez até o dia de hoje, essa sua última semana. Essa sua última semana. E a oportunidade que você tem agora de praticar o presente que Deus nos deu. Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você fez alguma coisa que desagradou ao Senhor durante essa semana, e você tem permitido que isso fique guardado no seu coração como um animal morto, só vai causar mau cheiro e produzir enfermidades. Por isso esse é o momento de tirar aquilo que não presta do seu coração. A ser esse momento, esse presente bonito que o Senhor Jesus nos concede, não somente de confirmarmos o nosso compromisso do início, mas também entendermos de que apesar de termos algumas falhas, como disse o apóstolo João, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, lembrem-se que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Esse é o momento em que nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, crucificado a nosso favor, ressuscitado ao terceiro dia, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós.
E Ele está conosco em espírito no momento dessa ceia. Foi Ele que nos deixou esse momento como memorial de tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós. Por isso, irmãos, esse é o momento de você confessar e deixar. Eu e você pecamos. Eu e você fizemos coisas essa semana que diante de Deus não são corretas. Esse é o momento da gente confessar e deixar. Esse é o momento da gente tirar a sujeira de debaixo do tapete e apresentar diante do Senhor. Pois fiel é essa palavra e digna de toda aceitação que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Jesus Cristo veio ao mundo salvar você e a mim, que hoje estamos aqui verdadeiramente arrependidos, entristecidos, porque não queríamos mais pecar, mas muitas vezes por negligência, falta de atenção, por muitas vezes não darmos a honra devida à palavra de Deus, tropeçamos. E esse é o momento que o Senhor Jesus muitas vezes usa para nos reerguer. Satanás é o acusador. Ele vai tentar te acusar e por meio dessa acusação te distanciar de Deus. Mas hoje à noite Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de sairmos daqui sem os nossos fardos. Todo aquele que confessa a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, tem os seus pecados perdoados. É como disse o apóstolo Paulo, o escrito de dívida que era contra nós, Deus pregou na cruz. Por isso participe desse momento da maneira correta, com o coração contrito e quebrantado. Esse é o que agrada a Deus. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Obrigado, Deus, por essa noite preciosa. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que se batizaram. Obrigado, meu Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, por aqueles que nos acompanham pela internet. Ó Deus, mas eu quero te agradecer de maneira especial pela vida de Dylan. Ó Deus, abençoa Dylan. Ajuda ele nesse tratamento que a gente sabe que não é fácil. Mas a gente tem visto o que o Senhor fez com ele, através dele, por ele até hoje. E temos a certeza de que a obra que o Senhor começou na vida dele está apenas no começo. Ajuda César e Lani a terem paciência, fé, amor, estarem sempre cheios do Teu Santo Espírito para passarem por essa prova da maneira correta, Senhor. Abençoa também a vida da irmã Osana. Eu não sei em que estágio do tratamento ela está, mas ajuda ela, Senhor, que ela possa ter a sua saúde restabelecida e que, como ela sempre faz, quando ela tem a oportunidade lá no país dela, ela vem para aqui, para o Brasil, e congrega conosco o tempo que tem aqui.